Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês, né? Mais uma vez aí para a nossa videoaula. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Nossa proposta de hoje é fazer a correção da atividade e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, pessoal, vamos aí fazer a correção, né, da nossa atividade. Olha só, em relação aos ângulos agudos de cada triângulo, identifique o que é cateto adjacente e o que é cateto oposto. Então, pessoal, você tem que saber qual a relação. Então, você tem que saber, ó, se o ângulo aqui é de 90, então significa que isso aqui é hipotenusa. Os outros dois são catetos. Só que, dependendo do ângulo, ele pode ser adjacente ou oposto. Então, vamos classificar logo em relação ao B. Em relação ao B, quem é o oposto? Ó, o oposto é que está na frente. Então, o oposto a B é o AC. E o adjacente é o que está ao lado. Então, o adjacente aqui é AB. Então, em relação a B, AB, o lado AB é o cateto adjacente e AC é o cateto oposto. Bacana? Mas, se eu for me referir ao cateto, ao ângulo C, o oposto a ele, ó, vai ser o AB e o adjacente a ele vai ser o AC. Então, em relação ao ângulo C, AC será cateto adjacente e AB será cateto oposto. Bacana? Beleza? Então, oposto que está na frente, adjacente que está ao lado. Eu primeiro identifico quem é a hipotenusa. O que sobra são catetos. E aí eu tenho que identificar se é oposto ou adjacente. Bacana? Ó, então, a hipotenusa aqui é o lado DE. Então, aqui é a hipotenusa, certo? Então, DF e EF são catetos, certo? Em relação ao D, esse daqui é o oposto e esse daqui vai ser a adjacente. Então, ó, DF é cateto adjacente e EF é cateto oposto. Mas se eu me referir ao ângulo E, aí esse vai ser oposto e esse vai ser adjacente. Então, em relação ao ângulo E, EF é o cateto adjacente e DF é o cateto oposto. Fácil demais a questão, né, pessoal? É só você saber identificar quem é oposto e quem é adjacente. Oposto é sempre quem está na frente, adjacente quem está ao lado. Sempre eliminando a hipotenusa, certo? A hipotenusa é separada. Pronto, vamos lá. Continuando aí, né? Então, calcule os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos em destaques. Então, ó, na letra A, quem está o ângulo que está em destaque é esse daqui. Então, ele quer que calcule o seno, o cosseno e a tangente de A. E aí, você tem que lembrar da fórmula. Lembra que é razão trigonométrica. Razão nada mais é do que colocar um número sobre o outro, pessoal. Então, eu vou colocar um número sobre o outro. Então, seno de A. O que é o seno de A? A fórmula me diz que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ó, quem é o cateto oposto? É por isso que você tem que saber identificar. O oposto é esse daqui. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 4. Então, vai ficar 3,2 sobre 4. Ah, ele disse para usar a calculadora. Olha, mas é fácil demais. Ó, 3,2 dividido por 4 dá o quê? Perfeito, 0,8. Mas se eu quiser o cosseno, professor, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Então, vai ficar 2,4 sobre 4. Dividindo aí dá 0,6. E a tangente? A tangente é cateto oposto. Na tangente não entra hipotenusa, viu, pessoal? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar 3,2 sobre 2,4. E aí vocês já viram, né? Que dá uma dízima periódica. 1,33333 infinitamente. Bacana? Podemos ir para a letra B? Na letra B, ele quer, e que está em destaque aqui, é o ângulo C. Então, seno de C, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ficar 4,2 sobre 7. Dividindo 4,2 por 7 dá quanto? Perfeito, 0,6. Cosseno de C, cateto adjacente, que é 5,6 sobre 7. Então, 5,6 sobre 7. Dividindo aí, vai ficar igual a 0,8. E a tangente? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 4,2 sobre 5,6. Dividindo isso aí, pessoal, 0,75. Bacana? Belezinha? Podemos ir adiante? Então, vamos para frente. Observe o polígono abaixo, sabendo que o cosseno do ângulo B é igual à tangente do ângulo C. Calcule o valor de x. Primeiro, pessoal, você tem que identificar onde é que está o ângulo B. O ângulo B está aqui, ó. Esse de dentro aqui, ó. O que é cosseno? É cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar 4 sobre x. Né? Então, aí, ó. 4 sobre x. E a tangente de C? O C é esse daqui, pessoal. O que é tangente? Cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 9. Então, vai ficar x sobre 9. Então, 4 está para x, assim como x está para 9. Lembra de proporção? Pronto. Agora é só fazer o cruz credo, né? Cruz credo. X vezes x, 4 vezes 9. Ora, x vezes x, pessoal, é produto de potência de mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Tem 1 e 1. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar x ao quadrado igual 9 vezes 4, 36. Isso daí é uma equação do segundo grau incompleta. Como é que eu resolvo? Tiro o quadrado e coloco o outro lado na raiz quadrada, lembrando do mais ou menos. Professor, mas aí é o comprimento e não existe comprimento negativo. Então eu desconsidero a parte negativa e fico só com a resposta positiva. Então quer dizer que o x é igual a 6. Isso mesmo, ó. Rapaz, que questão fácil. Trivial, né? Moleza demais. Vamos lá. A questão de número 7. Faça o esboço do triângulo retângulo ABC, sabendo que o seno de A é 24 sobre 25, a tangente de C, 7 sobre 24. Primeira coisa, pessoal, olha só. Você tem que saber, ó, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui eu tenho uma informação importante. Ele diz que a hipotenusa é 25. E o cateto oposto ao A, olha, detalhe importantíssimo. Se ele diz que aí é o seno de A, então o A não pode ser o ângulo de 90 graus, viu, pessoal? Então, você escolhe a outra letra. E também não pode ser o C. Então, o ângulo de 90 graus vai estar no ponto B, viu? No seu esboço aí. Por quê? Porque, ó, se ele deu tangente, a tangente, o seno e tangente de 90 não vai ser esses valores, né? Então, vocês vão aprender outras coisas depois. Então, isso daqui significa que
quando você fizer o esboço aí do seu triângulo, o ângulo de 90, ele não pode ser o A e nem o C. Então, o A pode ser lá em cima, e o B aqui embaixo, e o C aqui. Por que que eu coloquei o A lá? Pelo seguinte, ó, o que é o seno, né, cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, o oposto dele seria aqui na frente. Como eu fiz um triângulo aqui com esse lado maior do que esse, olha só, o que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto adjacente é o 24, que está aqui, ó, maior. Ora, 7 é menor do que 24, então, esse menor aqui, ó. Então, olha só, a hipotenusa eu já sei que é 25, o 24 vai ser o BC, e o 7 vai ser o AB. Só isso, pessoal. É só fazer isso. Eu vou responder logo a letra B, né, que está aqui na sequência. Vou colocar um outro triângulo. Olha só, ele deu seno de A e seno de A. Cosseno e seno. O ângulo de 90. Pode ser A? Não pode ser A. Certo? Então, para seguir a sequência, eu vou botar o B de novo. Certo? Só. O que é o cosseno de A? Cosseno de A é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, esse 17 aí, eu já sei que é a hipotenusa. Certo? Então, vou botar logo 17. Olha, o que é o seno de A? O seno de A é 15, né, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o 17 é a hipotenusa. Esse daqui é o cateto oposto ao A e esse daqui é o cateto adjacente ao A. Certo? Então, ó, eu coloco aí 15, que é o maior, e 8 aí, que é o menor. Pronto, pessoal. Está representado aí o triângulo. Na letra B, ele dá a tangente de B, tangente de B. Se ele deu a tangente de B, significa que o ângulo aí de 90 não pode ser o B. E ele deu o cosseno de C. Se ele deu o cosseno de C, então o ângulo de 90 também não pode ser o C. Então vai ser aonde? O ângulo de 90 agora é o A. Então vamos fazer o desenho colocando o ângulo de 90 aí no A, certo? Então o A vai ser aí. E aí eu posso brincar com o B e o C. Só que eu vou olhar aqui, ó. O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o cateto maior é 21 e o cateto menor é 20, né, não? Ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o oposto ao B vai ser o menor, então o B vai ficar lá em cima. E aqui o C, certo? Então, um cateto é 20 e o outro cateto é 21. E ele deu que o cosseno de C é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a hipotenusa é quanto, pessoal? 29. Né? Então, um é 20 e o outro é 21. E a hipotenusa é 29. Pronto, pessoal. Tá feito o esboço. E aí? Compare seus esboços com os seus colegas. Identifique a semelhança e a diferença entre eles, certo? Então, aí, se você quiser mandar um print para o colega, então, valeu. E essa é a maneira de se resolver a 7ª questão, pessoal. 8ª. Efetue os cálculos em seguida em seu caderno e determine o seno, cosseno e tangente do ângulo A, sabendo que a razão de semelhança, olha, está dizendo que esses dois triângulos são semelhantes. Lembre que triângulos semelhantes é quando os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Então, ele deu a proporção. Se ele deu 5:3, pessoal, ele está dizendo que é do maior para o menor, porque o de cima é maior do que o 5, é maior do que o 3. Então, é do triângulo maior para o triângulo menor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar letras aí para identificar os lados desse triângulo. Então, eu vou chamar de X, Y, W e Z, certo? Ora, então, esse triângulo aqui, ó, ele está virado. Então, se eu voltasse ele para cá,
o Z corresponderia ao X, o Y é a hipotenusa, então a hipotenusa aqui é 15, o Y era o 15, e o W corresponderia ao 20, certo? Então, eu vou colocar uma proporção. Vou apagar aqui em cima, aqui, só para fazer os cálculos, certo? Então, a proporção seria o quê? X está para Z, assim como 20 está para W, assim como Y está para 15. Tudo isso vai ser igual a quanto? 5 meios. Ora, eu descarto logo esse primeiro, porque só tem variável. Mas dá para determinar o valor de W? Dá. Fazendo a proporção. 20 está para W, assim como 5 está para 3. Então, vou fazer isso. O que eu resolvo aí? Cruz credo. Muito bem, rapaz, vocês são inteligentes demais. W vezes 5, 5W. 20 vezes 3, 60. Muito bem. Divide ambos os lados aí por 5. Corta o 5, né? E aí vai ficar W igual a 60 dividido por 5, 12. Pronto, já descobri o valor de W. Então, no lugar do W, eu vou colocar o quê? 12. Pronto, já descobri esse valor aí. Certo? Vamos descobrir o Y. Y está para 15, assim como 5 está para 3. Cruz, credo. Y vezes 3. 3Y. 15 vezes 5. Perfeito, 75. Divide ambos os lados por 3. Corta o 3, vai ficar y igual a 25. Então, no lugar do y, eu apago e coloco 25. Beleza? Pronto, pessoal. Se eu tenho dois lados do triângulo, eu posso descobrir o terceiro usando o teorema de Pitágoras. Muito bem. Esse é um cateto. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, eu vou ter que x ao quadrado mais 20 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado, né? A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza? Então, 20 ao quadrado, 400. 25 ao quadrado, 625. Como é que eu elimino 400? Oposto. Então, vai ficar 625, o oposto menos 600, menos 400, né? Então, subtraindo aí, vai ficar 225. Muito bem. Para eliminar o quadrado, mais ou menos a raiz quadrada, pessoal. Então, bota aí, mais ou menos a raiz quadrada de 225. Professor, mas é comprimento, não existe comprimento negativo. Ah, bacana. Então, eu vou considerar somente a parte positiva. Então, x vai ser igual a 15. Então, no lugar do x, eu boto 15. Ó, beleza. Pronto. Se eu fiz isso para esse triângulo, eu posso fazer para o outro também, que o z vai ser um cateto. 12 é outro cateto e o 15 é a hipotenusa. Eu vou terminar de apagar, porque eu já usei esse 5 terço aí, né? E vou fazer o cálculo aí, certo? Então, z ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 15 ao quadrado, isso mesmo, 225. Para eliminar o 144, oposto, professor. Então, vai ficar 225 menos 144, né? Ora, subtraindo isso aí, vai ficar 81. Perfeito. Para eliminar o quadrado, mais ou menos a raiz quadrada. Muito bem. Qual é a raiz quadrada de 81? Professor, não esqueça. Isso aí é um comprimento e não existe comprimento negativo. Isso mesmo. Ó. Então, z é igual a 9, somente a parte positiva. Então, agora eu vou apagar o z e colocar 9. Pronto, pessoal. Se eu tenho os valores, agora eu posso dizer quem é seno, quem é cosseno, quem é tangente. Detalhe interessante. Pessoal, os triângulos não são semelhantes? São. Triângulos semelhantes geram ângulos iguais. Então, o ângulo do triângulo maior é igual ao ângulo do triângulo menor. Se é igual, o valor do seno, o valor do cosseno e o valor da tangente é igual, viu? Então, não esqueça. Mesmo com valores diferentes,
o seno é igual, o cosseno é igual e a tangente é igual, porque o ângulo é igual, certo? Ângulos iguais geram razões trigonométricas iguais. Bacana? Mas eu vou provar para vocês que isso é verdade. Vamos lá. Quem seria o seno de A no triangão? No triangão, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ia ficar 15 sobre 25, né? Dividindo aí por 5, alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente esforçados e dedicados que vocês são, sabe que dá para simplificar. 15 dividido por 5 dá 3, 25 dividido por 5 dá 5. Pronto. 3 quintos. Professor, mas se eu tivesse usado o triângulo menor? Ó, né, o ângulo A, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ia ficar 9 sobre 15. E aí, simplificaria por 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Olha, ó, 3 quintos e 3 quintos. Tem que dar o mesmo valor, pessoal, porque os ângulos são iguais. Beleza? Cosseno de A. Cosseno de A, se eu pegar o grandão, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, ia ficar 20 sobre 25. Dá para dividir para 5. Por que dá para dividir para 5 de novo, professor? Porque a razão, lembra da razão que é 5 para 3? Então, o grandão é divisível por 5 e o pequeno é divisível por 3. É por isso que no grandão aqui, ó, nós estamos simplificando por 5 e no pequeno nós estamos simplificando por 3. Então, mais uma dica aí, certo? Então, 20 dividido por 5 dá 4, 25 dividido por 5, 5. No pequeno, pessoal, quem é o adjacente? É o 12, a hipotenusa, o 15. Olha só, simplifica por 3. Então, dá 4 quintos, ó. 4 quintos, olha, deu igualzinho. Rapaz, é verdade, né? Tangente de A. Tangente de A, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ia ficar 15 sobre 20. Simplifica por quem? Por 5, porque a razão é 5 terços. Que dá 4 terços. E se fosse no pequeno? 9 sobre 12. 9. Simplifica por quem? Por 3, que dá 4 terços. Pronto, pessoal. Olha, veja que, independente do triângulo, você pega o valor do seno, do cosseno e da tangente, dá o mesmo. Então, pessoal, nossa proposta de hoje era essa. A nossa atividade xerocopiada vai para vocês, certo? Valeu e um abração do seu professor.